Você sabia que a lei anticrime impactou outras leis que não se enquadram e não se inserem na lógica criminal? Que a lei anticrime impactou e modificou expressamente leis de caráter e natureza cíveis? Justamente é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Sou Pedro Coelho e seja muito bem-vindo ao meu canal. Deixa já seu joinha, se você não está inscrito, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Pessoal, a gente sabe e vem falando aqui no canal e nas minhas redes sociais, eu disponibilizei até um curso gratuito sobre as novidades da lei anticrime, a lei 13.964, que alterou diversos dispositivos no direito penal, no Código Penal, no processo penal, no CPP e nas legislações penais e processuais penais especiais. Só que uma dessas mudanças, ela ocorreu numa lei de natureza cível, a lei de improbidade administrativa. Então é justamente isso, a lei anticrime, a lei 13.964 de 2019, trouxe expressa alteração na lei de improbidade administrativa, a lei 8429 de 92. E o que é que ele trouxe e modificou, Pedro, na lei de improbidade? Trouxe a previsão, a possibilidade de firmamento de acordo de não persecução cível. Não vá confundir com o acordo de não persecução penal que foi inserido no artigo 28A no Código de Processo Penal. Estou falando justamente do acordo de não persecução cível, lá no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429. Mas antes a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Pedro, você disse que a lei anticrime alterou uma lei cível, mas mencionou a lei de improbidade. A improbidade administrativa não está inserida no caráter sancionador penal, não, tá, pessoal? Muita gente confunde, mas é pacífico o entendimento de que a improbidade administrativa ela se insere no contexto lato da área cível. Tanto isso é verdade que a gente não estuda em direito penal, processual penal, em leis penais extravagantes, a lei de improbidade administrativa, mas sim em direito administrativo, tanto seus aspectos materiais como processuais e procedimentais. Essa é a primeira conclusão. Mas, Pedro, ainda não estou convencido, então eu vou te dar um argumento que vai efetivamente te convencer, para que você, inclusive, fundamente a sua conclusão de que a improbidade administrativa ela não ostenta caráter criminal. Por quê? Porque quando a gente vai olhar a lei de introdução ao Código Penal, isso mesmo, a lei de introdução ao Código Penal, o decreto 3914 de 41, o artigo 1º, ele nos dá as balizas para verificar um crime efetivamente ou mesmo uma contravenção. Ele diz fundamentalmente que a infração penal vai ser um crime quando ela combinar no seu preceito secundário pena de reclusão ou de detenção cumulativa ou alternativamente a pena de multa. Bacana? Tranquilo? Ao passo que em relação às contravenções é quando isso acontecer, mas não em relação à detenção ou reclusão, mas sim à prisão simples, cumulativa ou alternativamente à pena de multa. E a gente sabe que a lei de improbidade ela não prevê como sanção a pena privativa de liberdade, seja ela de detenção, seja ela de reclusão ou de prisão simples. Daí porque, com base no decreto 3914, a lei de introdução ao Código Penal, a gente já refuta a natureza criminal dessa improbidade administrativa. Tanto isso é verdade que alguém pode ser punido tanto e condenado na área criminal e na área de improbidade administrativa sem que isso se caracterize o quê? Bis in idem. E por que isso? Porque são de instâncias diferentes, de esferas diferentes, e aí a gente precisa observar e respeitar a independência das instâncias sem a qual ou a partir da qual, mesmo que haja essa dupla condenação, não estaremos diante de bis in idem. Bacana? Tranquilo? Compreendido isso, vamos retornar lá ao impacto das mudanças. O que é que
a lei anticrime ela trouxe, conforme eu disse, a possibilidade de celebração de acordo de não persecução cível. Por quê? Porque o artigo 17 da lei ou da redação originária da lei 8429 de 92, ela impedia qualquer transação, acordo ou pactuação entre as partes quando o objeto versado atentasse contra a improbidade administrativa. E a lei anticrime desejou alterar isso, ampliando aquela ideia de cooperação e de negociação já cada vez mais avançada na área criminal, agora para a área da improbidade administrativa. Então, no artigo 17 foi inserido um parágrafo primeiro prevendo essa possibilidade de celebração, mas presta atenção, houve a inserção ou haveria a inserção do artigo 17A em que se detalhava o procedimento desse acordo de não persecução cível. Só que o que é que aconteceu? Houve a sanção relacionada ao parágrafo 1º, que prevê a celebração do acordo de não persecução cível, o parágrafo 10A desse mesmo dispositivo, trazendo como possibilidade a suspensão, a interrupção do prazo da contestação para 90 dias para viabilizar aí que as partes negociassem esse acordo, mas foi vetado a íntegra do artigo 17A que detalhava esse procedimento. E qual é o resultado? A gente tem um verdadeiro Frankenstein, um monstro jurídico, porque a gente tem no artigo 17, parágrafo 1º, a previsão da possibilidade de celebração de um acordo de não persecução cível no âmbito da improbidade administrativa, mas a gente não tem, em razão do veto, nenhuma tratativa e procedimentalização desse acordo. E aí, eu tenho a possibilidade desse acordo, só que eu não tenho a regulamentação de como ele vai se fazer. Monstruosidade jurídica, que a gente tem dois caminhos para a gente interpretar. Ou a gente tem uma norma vazia, admitindo a sua realização, mas inviabilizando. Por quê? Porque a gente não tem no plano jurídico a sua procedimentalização, então é uma letra morta, ao menos até que haja essa regulamentação, ou como parte da doutrina já começa a defender a utilização para a efetivação desse acordo de não persecução cível da interpretação ou da aplicação analógica. E aqui vem se destacando a aplicação analógica da lei da ação civil pública, em especial da regulamentação do TAC, do termo de ajustamento de conduta. A gente pegaria ou tomaria de empréstimo analogicamente o delineamento do termo de ajustamento de conduta regulado na Lei de Ação Civil Pública para materializar e efetivar esse acordo de não persecução cível. Bacana? Então, três conclusões aí que a gente pode ter. Primeiro, que a lei anticrime ela trouxe inovação numa lei de natureza civil, a Lei de Improbidade Administrativa 8429, trazendo a possibilidade de firmamento de acordo de não persecução cível. A gente tem, um monstro jurídico, porque com o veto do artigo 17A, a gente passa a não ter expressamente a procedimentalização dele, e aí a gente fica no limbo, e a tendência, ao menos doutrinária, hoje, terceira conclusão, de se tomar de empréstimo a lei da ação civil pública no que tange em especial ao termo de ajustamento de conduta para viabilizar a efetivação desses acordos de não persecução cível. É esse o entendimento que vai prevalecer. Aí eu não sou mãe de nada, não tenho bola de cristal, a gente vai precisar aguardar que a questão chegue nos tribunais para que isso eventualmente venha se consolidar. Mas com esses entendimentos e com essas explicações, se conseguir ter êxito para passar para vocês, vocês têm as informações mais do que suficientes para gabaritar toda e qualquer questão de prova objetiva, dissertativa ou mesmo prova oral sobre esse tema. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!